Pronto para mais um Ichigo Ichie? Neste Ichigo Ichie, nós vamos colocar uma pedrinha a mais no nosso mosaico, que estamos montando aos poucos. Porque a gente já sabe que, embora tudo seja muito simples, para nós termos uma visão total do que estamos falando, precisamos ir juntando aos poucos ideias e conceitos até que a nossa mente esteja muito bem alimentada e muito bem nutrida para ela ter aquele start. Porque, na verdade, o que precisa é alimentar a mente para que ela possa compreender e ter consciência da realidade que todos nós vivemos e somos. Muito bem. Todos os Ichigo Ichie anteriores, eu fui colocando ideias e conceitos em doses bem homeopáticas, para dar tempo da mente ir trabalhando e juntando quebra-cabeça, para que com esse quebra-cabeça montado, nós possamos ter consciência de tudo que já sabemos. Porque hoje em dia, o conhecimento ele está aberto, ele não é mais secreto. Ele está aberto, o conhecimento está no mundo. Todas as pessoas têm acesso a tudo. Não existe mais nada hermético ou secreto. Tudo está revelado. Contudo, a informação é tanta, ela é tão grande, que às vezes a mente dá uns looping com tanta informação. E nós precisamos dar um tempo para que ela se acostume, né, com todas essas revelações e toda essa realidade que está explícita, porque até 30 anos atrás, a humanidade vivia com um nível de consciência. Não existia praticamente quase nada do que existe hoje. Só a semente para que hoje nós tivéssemos condições de termos acesso ao que temos, que é esse canal que eu estou falando com você, que é esse sistema, né, da globalização através da internet. Mas tudo bem, tudo tem bom e ruim. Ah, eu lembrei de uma historinha que eu acho que você vai gostar. Apesar que não está no contexto, eu vou voltar no contexto já já, tá? Mas primeiro eu vou contar essa historinha porque é muito importante. Então, tem o Babaji de Guragnati e tem o Babaji de Haida-Khan, né? Então, o Babaji de Haida-Khan, eu acho, é uma materialização do Babaji de Guragnati, que é o de 9.000 anos, mais ou menos, que ele está materializado. Qual é a diferença entre Babaji, ou Babaji, e os grandes mestres da humanidade? É que os grandes mestres da humanidade, eles se manifestaram no mundo da forma através de concepção divina. Jesus foi um, Buda, Lao Tse. Na nossa realidade católica cristã, nós sabemos que Jesus foi uma concepção divina. Mas antes dele, houve outras concepções divinas, como Lao Tse, por exemplo, né, que deixou para nós o Tao Te Ching. Mas, enfim, o Babaji, né, de Haida-Khan, ele é muito interessante, né, porque ele materializou uma forma para purificar os discípulos dele. Isso aconteceu agora, tá? Não é uma coisa que foi lá dos anos não sei onde. Não, é uma coisa que aconteceu agora. Pode procurar, Babaji de Haida-Khan. E ele materializou uma forma que é para poder estar em contato com os discípulos e também, através da forma, purificá-los. Isso já tem um pouco a ver com o tema de hoje, que é éter, né? Que é uma substância que permeia o universo. São os éteres. Então, ele ocupa todos os espaços
Em outras palavras, né? Ele está presente no vácuo. Então, o meu corpo, o seu corpo, o espaço que há entre eu e você é preenchido por éteres. E esse éter, ele é muito sensível ao pensamento. À medida que você pensa, ele já começa a reverberar. É como uma gota na água, né? Você jogou uma gota, jogou uma pedra e já começa a reverberação das moléculas, que elas começam a se afastar para que aquele corpo possa ocupar um espaço entre elas. E é uma reverberação de anéis que vai infinitamente se propagando. Então, esse é o poder da propagação, esse é o poder do pensamento. Então, você pensou, já tem uma onda reverberando. Ela vai e depois ela volta. Então, seria a matéria-prima da realização através do pensamento, que é o Power Mind, né? Muito bem. Então, se eu penso positivo, se eu penso negativo, se eu não penso, ou se eu penso de forma virtuosa, que não é nem positivo nem negativo. Isso é muito importante. E aí eu vou fazer um outro adendo dentro do adendo, tá? Nesse caminho que nós estamos, que é importante para você, porque você está aí comigo nesse momento, está deixando de fazer muitas coisas que estão na sua vida para nós estarmos conectados neste Ichigo-Ichie. Então, é muito importante você entender que tudo que é importante neste momento que nós estamos trocando informação, a informação ela não vem nua e crua. Ah, 1 mais 1 é 2. Ela não tem essa lógica, essa exatidão toda. Ela é um diálogo aberto, fluido, aonde vai se sucedendo palavras que vão construindo ideias, conceitos, e você vai ter que pescar o que está sendo dito através desse intervalo de tempo que estamos conectados. É assim que funciona o jogo. Para você ter uma ideia, uma vez eu estava com um mestre taoísta e eu perguntei para ele, Tahiti é natural, mas o que é ser natural? Né? Porque eu falo, eu fiz um movimento assim na mão, para mim isso aqui está sendo uma coisa natural. Mas qual é o natural dentro do Tahiti? Porque você fala e ouve, né? Muito. Tahiti tem que ser natural. Xingyi tem que ser natural. Ichen tem que ser natural. Tahiti Chen tem que ser natural. Mas como natural? Não pode ter força. Não pode ter esforço. Meu mestre falava muito isso. Tem força? Não tem força. Não tem força? Tem força. Então veja que é um paradoxo. O tempo todo você está lidando com coisas que não fazem sentido para a nossa mente caucasiana. E você vai ter que conviver com isso até que comece a fazer sentido. E quando começar a fazer sentido, você vai começar a compreender. Então, vamos ficar conversando. Eu dou um tema, eu dou um start de alguma coisa, e esse nosso diálogo, nesse silêncio que está tendo nesse momento entre a minha realidade e a sua, é que o peixe vai ser pescado. Quando eu perguntei para esse mestre taoísta o que era ser natural, ele fez assim com a cabeça e começou a falar em chinês. E a tradutora começou a contar uma história que não tinha nada a ver. Não, porque domingo teve ensaio e não sei o quê, falou do ensaio que tinha tido, falou da apresentação que tinha acontecido, e falou, eu falei, nossa, ele não quer responder minha pergunta, tudo bem. Aí eu fiquei lá ouvindo o que ele tinha para dizer e esqueci o assunto, né? Porque para mim estava muito claro que ele não estava interessado, ou não podia, ou não queria, ou sei lá o quê, de me dar a resposta. Depois de mais ou menos uns 20 minutos que ele ficou falando sobre tudo que tinha acontecido no domingo anterior, a tradutora disse assim, olha, o mestre disse que vai responder sua pergunta só até aqui. Entendeu? E eu, ops, como é que é? Então, quer dizer que o tempo todo ele estava respondendo a minha pergunta. Então, eu podia ter ficado irada, eu podia ter ficado magoada, eu poderia ter ficado constrangida, eu poderia ter ficado N
respostas quando eu fiz uma pergunta e ele começou a contar sobre o que tinha acontecido no final de semana anterior. Mas a minha pergunta foi respondida. Agora, cabe a mim entender por que a resposta foi aquela. Você percebe o que é natural? Então, é isso. Muito bem. Então, o Babaji, ele, voltando à história do Babaji, né? Ele assumiu uma forma para purificar os discípulos dele. Então, ele pegou todo o karma dos discípulos e isso fez com que a forma sucumbisse. Olha o que eu estou te contando. A forma sucumbiu, ele entrou em Mahasamadhi, tá? Entrou em Mahasamadhi, significa que ele deixou esse mundo e retornou de onde ele veio. Muito bem. E aí passou um tempo todo mundo triste, porque tinha perdido o contato, né? Visual, sinestésico, real do mundo da forma com o Babaji, né? E aí uma discípula dele foi abrir o e-mail dela e tinha um e-mail de Babaji para ela. Ela falou, não, só pode ser trote, né? Como um e-mail de Babaji. Aí ela foi ver e o e-mail não tinha vindo de lugar nenhum, não tinha remetente. Estava lá, e-mail de Babaji. Aí ela abriu, ela leu a mensagem e depois ele disse assim, a limitação é humana, não nossa. Se nós temos hoje esse sistema, então por que não usá-lo? Entendeu? É isso. Então vamos voltar ao éter, tá? Que é a nossa proposta, né? Muito bem. Então, uma vez que você já sabe que o éter, né, é uma partícula, né? E, hipoteticamente falando, imaterial, que ocupa o espaço, que permeia o universo, e que ela está em mim, no espaço e em você. Então, não existe separação, porque nós somos uma única coisa, nós somos uma única massa de éter que preenche todo o universo. Existe a forma, mas a forma é permeada por ele, e o espaço que está entre eu e algo, ele não é vazio, ele é preenchido por esse éter. E por que eu estou fazendo esse parênteses agora? Porque no Ichigo Ichi anterior, o que eu disse? Eu disse que se você treina, você desenvolve e você cresce de dentro para fora o corpo energético. E quando o corpo energético está bem desenvolvido, e quanto mais ele desenvolve, mais bonito e saudável e jovem fica a forma física. E que a forma física, ela não tem nada a ver, entre aspas, né, com aliás, vou falar de uma outra forma. O desenvolvimento do corpo físico orgânico não tem nada a ver com o corpo energético. Porque eu estou usando o corpo energético para produzir um resultado no corpo orgânico. E quando eu faço isso, eu estou usando a minha energia. Se eu tenho energia, eu sou jovem, eu sou saudável, eu sou feliz, eu posso tudo. Se a minha energia vai acabando, eu vou perdendo a vitalidade, eu vou perdendo o viço, eu vou perdendo a saúde, o corpo vai murchando, ele vai encolhendo, ele vai entortando, porque ele não tem mais vitalidade para se manter esguio. E isso a biologia fala que é envelhecimento. Mas é um envelhecimento do corpo orgânico, porque o corpo energético, o corpo da energia, não foi cultivado, não foi desenvolvido. Imagina, se o corpo físico ele é preenchido e sustentado por um sistema vascular, artérias e veias, de grandes calibres até os micros capilares, ele é uma réplica material do corpo energético, que também tem canais de
macro, né? Grandes calibres, e que vão diminuindo o calibre até sair pela pele através de as penugens, né? A foto Kirlian, ela registra isso. São as penugens, né, de luz que saem da pele. Quanto mais energia você tiver, maior é esse campo que sai, que se propaga no espaço. Eu posso aumentar muito. Dizem, eu estudei, que a aura de um Buda é a perder de vista de tanta energia. Ele está aqui, mas lá do outro lado estão sentindo a presença dele. Tal é o campo de energia de expansão que ele tem, né? Na sua órbita. Você pode fazer isso? Você deve fazer isso. Então, é assim, às vezes a pessoa, ela tem energia, mas essa energia não está circulando. Então, o corpo começa a entortar, começa a perder o centro, e começa a murchar, e a pessoa começa a ter sintomas. Dá para pegar essa energia que o corpo tem e colocar na circulação para que o corpo comece a inflar com a própria energia dele? Dá. Tem como? Tem. Você tem um tanque de gasolina que fica aqui abaixo do umbigo, por isso Harakiri. Harakiri, né? Hara é essa parte aqui de baixo, onde tem toda a energia, né? E Kiri é cortar, né? Então, cortar a barriga, né? O Hara, para sair essa energia. Então, você veja que o Harakiri, ele tem uma raiz muito profunda, né? Não é um suicídio samurai. Tem um propósito ali, tem um conhecimento muito grande. Por que o samurai está fazendo isso? Ele sabe. E aos poucos você também vai entender. Então, nesse ponto abaixo do umbigo, aonde é o nosso tanque de gasolina, porque é o nosso reservatório de energia, ele precisa ser reabastecido. Você, quando nasce, você nasce com uma cota. Você é um bom empreendedor? Você quer procurar... Hoje tem bastante opções, né, de onde investir o dinheiro para você multiplicar, né? Você põe 10 e ganha 1.000, você põe 1.000 ganha 100 mil, né? Tem isso. Mas e a sua energia? Você está capitalizando ela? Está sendo um bom empreendedor em relação à sua energia? Você está sabendo usar a sua energia, usando o mínimo para conseguir o máximo? Ou você se esgota para conseguir muito pouco? A ideia é usar 1 para conseguir 1.000. Eu, quando escolhi o Neija Chuan, que é a arte da força interna, para mim me interessou muito, porque eu uso um pouquinho, mas o que eu gastei para fazer a prática, ela me deu muito mais. Ela quintuplicou o que eu investi, entendeu? Então, eu faço 1 e ganho 50. Eu faço 50 e eu ganho 200, porque ela se multiplica muito. Então, isso me interessa. Fazer uma prática que me desenvolve enquanto me carrega. Nossa, que maravilha! Por que não? Né? Então, eu passei a ser uma pessoa até que muito miserável, né? Porque eu falo, nossa, o tempo que eu saio para ir fazer o treinamento, eu já treinei. Se eu levo 1 hora para chegar num lugar para fazer um treinamento, é só 1 hora eu já treinei. Ou já fiz Tai Chi deitado, nossa, eu fui anos-luz. E isso é complicado, porque depois eu quero ficar só treinando, entendeu? Ah, não vou a tal lugar, porque a distância eu vou treinar. Ah, não esquece que eu vou treinar. Pelo menos nessa fase que eu tô otimizando o meu tempo, tá? Mas deu para entender? Então, o éter permeia tudo, ele reverbera tudo. Então, quando você começa a treinar o Neija, que é a arte, né, da força interna, e se dedica às posturas, que são as práticas da imobilidade, você está fazendo o quê? Você está permitindo que os éteres do seu corpo se reajustem,
se reorganizem dentro do seu corpo. E olha o que eu vou revelar para você também, porque esse momento está sendo abertura de muitos conceitos, tá? Você está treinando e parece que não está acontecendo nada, mas você está com o corpo aberto, sem pensar, então os éteres podem começar a se mover para retornarem ao seu estado original. Porque cada pensamento puxa o éter para um lado. Mas quando você para de pensar, os éteres que foram movimentados dentro do seu corpo para manifestar na forma o seu pensamento, a forma pensamento, como não tem mais pensamento, então não tem mais por que eles ficarem daquele jeito, naquela configuração. Então eles começam a retornar ao lugar. Você pensa que não está fazendo nada, mas você está libertando você de você mesmo e permitindo que o seu corpo energético assuma a forma original. Num determinado momento do seu treinamento, pode ser de 1 mês, de 2 anos, não sei. Vai depender de como você está por dentro e como você treina. Esses éteres, eles estão sendo acionados, eles estão sendo convidados a se moverem. Quando eles aceitarem este convite e você tiver mérito para isso, eles vão começar a se mover dentro dos seus tecidos do corpo. E é como se você não tivesse osso, é como se você não tivesse músculo, porque eles começam a se movimentar de tal forma que dá a ideia de uma cola que está se movendo dentro do seu corpo. E você começa a ter um outro nível de consciência de você mesmo. Se não fosse através dessa prática, você não teria. O yoga faz isso? Não. O yoga, ele é uma prática para elevar o seu nível de consciência. E os asanas são posturas psicossomáticas que propiciam isso. Desde que haja uma linha progressiva e evolutiva dos asanas. Se não for assim, você vai ficar com a mente confusa. Porque os asanas têm que te conduzir a uma ascensão. Agora, se você começa embaixo, vai para cima, depois volta para o meio, depois vai para baixo de novo, depois vai para cima, você está fazendo o quê? Você está embaraçando os seus neurônios e as suas ideias vão junto. Tem que entender isso, tá? Então, yoga não é brincadeira. Ah, eu vou voar no yoga. Meu, você não está fazendo yoga. Você está fazendo... Você gosta, mas você não está fazendo yoga, tá? Muito bem. Então, entendeu? Então, você está fazendo o Neja, você está fazendo a postura, e aí os éteres vão começar a se movimentar. Quando os éteres começarem a se movimentar, aí começou o jogo. Quanto tempo vai levar para os éteres ficarem, né, no lugar certo? Retornarem à sua raiz, à sua origem, dentro do seu corpo, na sua configuração original? Não sei. Vai depender de como você está. Pode durar de 6 meses a 2 anos. Se você tiver com um erro muito profundo, pode levar até muito mais do que isso, mas pode ter certeza que essa movimentação significa que você está chegando lá. E a hora que ela parar, você vai ficar como se fosse de aço. E você vai deixar de ser o que você sempre foi, para passar a ser dali para frente algo que você nem imaginava que poderia vir a ser. Então, este é o nosso Ichigo Ichie de hoje, de agora, e você vai juntando que você vai entender como funciona a medicina tradicional chinesa da linhagem dos mestres, porque lá tem 2 linhagens, tá? A tradicional dos mestres e a científica. Eu estou falando, o meu grupo, a minha página de medicina tradicional chinesa está relacionada à medicina dos mestres tradicionais, né? Numa transmissão tradicional. Há também informação e discussões sobre a medicina tradicional chinesa científica, acadêmica? Claro que sim. Vamos somar. Mas
a minha medicina e o meu foco está todo no tradicional, tanto na medicina como na alimentação, que está ligado ao Tao, alimentação do Tao, como a prática do Neijia, que são os 3 pilares que sustentam a força interna, ok? Então, Matane? Matane.